Olá, sou o professor Ricardo Normando e nesse vídeo ele vai ser um pouco mais curto do que os demais, porque boa parte do que a gente vai trabalhar aqui você viu, ou se não viu, vai ver em vídeos anteriores a este, tá? Então nós vamos tratar aqui de uma medida estatística, que é a medida de assimetria. Então, o que é a medida de assimetria? Nós vamos analisar, né, como é que os dados estão distribuídos, né, dentro de um determinado conjunto, certo? Então, assim, muitas vezes nós recorremos a um gráfico para analisar essa assimetria, nós recorremos a um polígono de frequências. No entanto, agora, eu posso fazer uma análise de assimetria sem precisar necessariamente ver ou desenhar o gráfico, apenas com base no índice. Tá? Então vamos ver o seguinte. Quando eu tenho um dado aí, quando eu tenho um dado, né? Vamos pegar, tem um livro de exercícios aí, de onde eu tirei esses exemplos, né, o livro de estatística básica do professor Sérgio Carvalho, e eu peguei essas imagens de lá, né, para você entender a questão da assimetria e do que eu estou falando sobre polígono de frequência. Para quem não lembra do polígono de frequências, né, eu tenho uma distribuição de frequências aqui, transformei isso num gráfico de barras, né, de colunas, né, isso aqui é um histograma, para quem não lembra o nome, tá? E nesse histograma eu marquei os pontos médios e fiz a ligação desses pontos médios. Pronto, isso aqui é o nosso polígono de frequências, né? Se você vai construir um polígono de frequências, não necessariamente você precisa construir o histograma, tá? Basta você marcar os pontos médios das classes e ligar os pontos, ok? E aí você tem um polígono pronto, tá? Nesse caso aí, aparentemente a figura é simétrica. Como é que você sabe disso? Se você traçar uma reta aqui no meio, aparentemente a distribuição está igual à direita e à esquerda. Se você tiver os dados aqui, olhar para o gráfico, você percebe que realmente está igual à direita e à esquerda. Então esse gráfico aqui seria simétrico. Só que nem sempre os gráficos são simétricos, ok? Nem sempre os gráficos são simétricos. Eu tenho, por exemplo, esse gráfico aqui que é assimétrico positivo, esse é assimétrico negativo, né? E quando eu falo de assimetria, o meu padrão é a distribuição normal. Tá? Quem não viu distribuição normal, vai ter aí na descrição um link que leva para o vídeo da distribuição normal, ok? E aí, assim, eu preciso necessariamente desenhar um gráfico para ver se ele é simétrico ou assimétrico, ou se ele é muito assimétrico ou pouco assimétrico. Então a resposta é não, eu não preciso desenhar um gráfico, tá? Eu posso recorrer a uma relação matemática e tem diversas maneiras de calcular a simetria. Eu vou usar, tá? Do cálculo da simetria pelo cálculo de Pearson, tá? Baseado na relação entre a média e a mediana, tá? E o S aqui é o desvio padrão. Então x barra é a média, MD aqui seria a mediana, e a S é o seu índice de assimetria. Essa assimetria pode ser positiva ou negativa, ou seja, a esquerda ou a direita, ou assimetria positiva e negativa, como a gente viu aqui, tá? E aí, claro, de 0,15, porque assim, abaixo de 0,15 já é praticamente simétrica, tá? Quando a assimetria é zero, algo muito próximo de zero, a curva é simétrica, 50% de um lado, 50% do outro, dos dados, como ocorre aqui. Então, essa curva é simétrica, o índice de assimetria dela é zero, tá? Mas aqui não. De 0,15 até 1, eu tenho uma assimetria moderada, tá? Ele é assimétrico, mas não é tão assimétrico assim. Os dados não estão tão concentrados de um lado ou do outro, né? Porque perceba que eu trato de concentração de dados. Então, observe aqui que os dados estão concentrados todos à esquerda, então eu tenho uma assimetria positiva,
e aqui os dados estão concentrados todos à direita, todos ou na sua maior parte, né? Diferente da distribuição normal aí, que eles estão igualmente distribuídos entre os dois lados, tá? Então, nesses dois gráficos vermelhos aqui, a assimetria, ao parecer, é uma assimetria forte, maior do que 1, tá? E nesse caso aqui, a assimetria seria 0, porque o gráfico aí não tem assimetria, ele é assimétrico, ele é igual ao lado esquerdo e ao lado direito da média, tá? Então, vamos lá, quando a gente fala de polígono de frequências, claro, só tem sentido eu falar de distribuição de frequências. Então, nós construímos uma distribuição de frequências. Se você disser, não, eu não sei ainda construir uma distribuição de frequências, você volta ao vídeo onde eu explico essa questão da construção da distribuição de frequências, tá? Então, eu tenho o problema aqui das notas, que já foi, essa tabela foi construída, e no vídeo que eu falo sobre medidas centrais e sobre medida de dispersão, eu já calculei todos esses valores. Se você não sabe como eles foram calculados, você volta ao vídeo anterior, tá certo? Sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão, que eu lhe mostro como esses cálculos foram feitos. Então, como é que eu sei, olhando para cá, se esse gráfico, se o gráfico que eu construí daí é simétrico ou não? Como é que eu sei se os dados estão concentrados mais à esquerda ou mais à direita? Então, perceba que eu preciso de 3 índices, que é a média, a mediana e o desvio. Como eu já mencionei, eu já calculei isso anteriormente, então eu jogo dentro da fórmula. 74,1 é a média, 72,1 é a mediana, 13,6 é o desvio padrão, deu uma assimetria 0,44. A assimetria 0,44, se você for observar, é uma assimetria moderada. Eu até tenho uma assimetria de dados, uma assimetria positiva, né? Eu até tenho, mas não é nada muito significativo. E aí, se você quiser observar, eu peguei esses dados, se você quiser observar o polígono de frequência, eu peguei esses dados, joguei no Excel, e aí eu tenho isso aqui, tá? A média, né, se você for traçar aí a média de 74,1, ela está em algum local por aqui, né? Então, o meio do meu gráfico seria mais ou menos aí, a média do gráfico, tá? E a mediana, que é quem divide o seu conjunto, 72,1, está um pouco antes, mais ou menos por aqui, certo? A sua mediana. Então, veja, eu tenho média aqui e mediana um pouco diferentes um do outro. A mediana divide o conjunto em 50%, né? A esquerda 50% do valor mediano. Então, eu tenho, realmente dá para observar aí um pouco de assimetria no gráfico. Perceba que esse setor do gráfico aqui, ele é diferente do outro setor, tá? E há uma assimetria de dados, né? Aí a assimetria eu estou falando na quantidade, não na forma do gráfico, tá? Mas na quantidade de dados que é distribuída aí, onde é que eles estão mais localizados. Então, eu tenho um pouco mais de dados aqui à esquerda do que à direita, ok? Então, a assimetria é essa concentração de dados de um lado do gráfico do outro, né? E a gente pode dizer se um gráfico é simétrico ou não, simplesmente calculando a sua assimetria, não precisa necessariamente do polígono de frequências, ok? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.